Fala, arquiteto empreendedor! Seja bem-vindo ao quarto episódio da terceira temporada do podcast Arquiteto Empreendedor. Hoje a gente vai trazer uma pessoa muito legal, a gente vai abordar uma grande parte da arquitetura, mostrar como dentro da arquitetura a gente consegue empreender em diversas vertentes. A gente está no quarto episódio dessa temporada, a gente já trouxe a WM Arquitetura com a Rafa e a Nete, falar um pouquinho de gestão, trouxemos como elas estão movimentando a questão de feiras, movimentando a questão do escritório. Depois disso a gente trouxe a Roseli Feijó. A Roseli no segundo episódio abordou um pouquinho da parte urbanística, da parte mais arquitetônica corporativa. Trouxemos a Juliana Frari para falar um pouco de gestão, contextualizar nesse terceiro episódio como a gente vai estar mostrando o empreendedorismo. Hoje a gente está aqui com a Paty Silo, vamos falar um pouquinho de arquitetura sustentável, construir a história dela através da arquitetura sustentável, como ela chegou nisso e como a gente pode usar o empreendedorismo para poder potencializar isso. Estou aqui também com o coautor do livro Arquiteto Empreendedor, Vitor Martinelli. Fala, Vitor. Fala, Arquiteto Empreendedor. Nós estamos aqui hoje com Patrícia. Fala também um pouco de humanizar a arquitetura, né? E eu queria que ela falasse um pouquinho, se apresentasse, para a gente começar esse podcast com o pé direito. Seja muito bem-vinda, Paty. Obrigada, meninos. Legal. Bom, para quem não me conhece, sou Paty Silo. Trabalho com arquitetura desde os meus 14 anos. Fiz colégio técnico, nunca mais saí dela. E a cada dia eu vou entendendo mais que a gente é nada mais do que tradutor de sonho das pessoas que aparecem na nossa frente. Então, a gente usa a arquitetura como uma ferramenta para traduzir esse sonho na casa das pessoas, no escritório das pessoas, e aí vai. Falando disso, eu acho legal a gente começar, como o podcast ele é para falar sobre o arquiteto empreendedor, seria bacana a gente começar contando um pouco da sua história pra gente, como começou. Você começou aos 14 anos, você comentou, mas seria interessante você falar um pouco lá do início, e aí depois a gente vir decorrendo aí em cima dos muitos assuntos que a gente vai falar ainda hoje. Delícia, vamos lá. Eu acho que todo mundo tem um lado empreendedor dentro, né? Algumas pessoas não põem isso pra fora, mas eu realmente, desde os 14 anos, queria trabalhar, queria fazer alguma coisa. Comecei a mexer na casa da minha mãe e comecei a fazer estágio e fui indo. Fiz muito estágio, gente, em muitas áreas, mas fiz estágio com um escritório que atendia a prefeitura, não gostei, não é minha área. E aí comecei em obra. Então, eu fiquei muito tempo estagiando em obra, construção de habitação familiar, a gente fez prédios grandes, trabalhei em alto padrão, acho que a última casa que eu fiz trabalhando na construtora tinha 2.300 metros. Trabalhei também muito corporativo na época das construtoras, então a gente fez, sei lá, muitos escritórios, né, de grandes empresas, fábrica já fiz também. Lembro que a gente fez fábrica da Philips, uma loucura, assim, foram muitos tipos de arquitetura, né? E aí, depois de um tempo de obra dessa casa gigante que a gente fez, deu aquele surto de estresse, de muito trabalho. Fui tirar férias, fui pra Jericoacoara, me apaixonei. E aí, quando eu fui pra Jericoacoara, me apaixonei, o espaço estava virando Parque Nacional e não tinha nenhum arquiteto por lá. Olha a oportunidade. Sempre. Maravilhoso, né? E aí eu tinha muita vontade de sair, não era casada, não tinha filho, tava tranquila. Eu tinha vontade de morar fora, então tinha dúvida. Vou pra Barcelona, vou pro Nordeste, eu amo praia. E aí quando eu cheguei em Jeri, não tem arquiteto aqui, vai precisar de gente porque tá virando Parque Nacional. Eu falei, cara, é aqui. Voltei pra São Paulo, pedi as contas, terminei o namoro e voltei pra Jeri. Fui morar numa casinha de taipa. Montei meu escritório, montei um café também, adoro cozinhar, então acho que as coisas se combinam. Ela fala como se fosse fácil, né? Voltei pra São Paulo, terminei um namoro e fui pra Jeri. Foi mais ou menos isso. Querendo ou não, é fácil, né? Jericoacoara, né? Não é? Fácil pra quem vai de turista, né? Agora, pra quem vai fazer arquitetura, pensa que nada tem em Jeri. Tudo Sim. tem que chegar até Jeri. Eu faço obra lá até hoje, né? Então, eu tenho muitos amigos daquela época e continuo fazendo as minhas obras lá. Então, todo ano eu vou. Ano passado eu tava com 4 obras lá. Não, e o legal de tudo isso que você tá falando, Paty, é que você enxergou de fato uma oportunidade, né? Então, às vezes a gente vai para algum lugar, acha que não tem arquiteto, que não tem nada, mas não absorve o todo. E fui para lá, visitei, legal, voltei, vim e acabou a história. E às vezes a gente perde tanta oportunidade com algumas coisas que estão passando na nossa frente, que estão se expondo pra gente realmente e a gente não abraça, né?
Eu queria só interromper essa parte da história para a gente fazer alguns pontos aqui. Você comentou muito que trabalhou muito em obra. Quanto isso você acha que potencializou na sua identificação aí, de fato, dessas oportunidades quando você foi para Jeri? Então, nessas vivências, tanto em corporativo, tanto em residencial, quanto também na parte aí, de obras de alto padrão ou de baixo padrão, o quanto essa parte de vivência de obra potencializou essa facilidade em enxergar essas oportunidades? Olha, isso foi maravilhoso. Eu acho que todo arquiteto deveria passar por essa fase de obra, entrar no campo mesmo, né? Não só ver a obra por fora, mas fazer entrar, o estágio mesmo, fazer né? o estágio dentro da obra. A gente não tem isso na faculdade, não sei se hoje em dia tem, eu me formei em 97. Naquela época a gente não tinha essa obrigatoriedade de ir para a obra. E hoje eu vejo uma necessidade. As pessoas que passam no meu escritório, que passaram em obra, são muito mais conscientes. E quando eu fui para Jeri, essa parte toda de obra me deu segurança para seguir. Porque eu sabia, primeiro, a gente entra num outro solo, né? Solo mesmo. Mesmo, é verdade. Né? Em Jericoacoara é uma vila, é tudo areia. Então, se eu não tenho essa base de obra, essa base mais técnica, como é que eu vou sair projetando? Né? Então, estando lá, eu fiz casa, eu fiz loja, fiz restaurante, pousada, sorveteria, meu próprio café. E naquela época eu não fazia interiores. Eu fui aprender, eu fui conhecer o que tinha no espaço, no local, né? O que tem de madeira, o que é utilizado na estrutura, né? Se é concreto, qual é o tipo de material, como chega esse material, qual o custo disso. Então, se você não tem essa expertise de obra, você sai surtando, você cria, o projeto pode tudo, e na verdade não, porque se você inventa uma cobertura muito louca, tá bom. O cliente vai pagar o transporte dessa cobertura até aqui. Para quem não conhece Jeri, você tem a distância grande, até Jijoca, para poder chegar material, para você tudo, ter né? uma noção, você não consegue comprar na vila de Jericoacoara uma bucha para gesso. Que aqui você vai, em São Paulo, você compra em qualquer lugar, em qualquer esquina. Então, as pessoas não têm essa noção. Jericoacoara, de Fortaleza, são 5, 6 horas, no geral, né? De caminhão, ainda é isso mesmo, né? Se for transporte. Da vila, né, de Jijoca de Jericoacoara, que é a cidadezinha, pelo menos 1 hora. Por né, dunas, 50 né? minutos. Por dunas ou pela praia. Então, é uma vila no meio das dunas. Não é fácil de chegar. E não sendo fácil, o custo é mais alto. Então, tem muita gente de fora do país, morando em Jericoacoara, muito paulista, tem gente de todo mundo. Já fiz obra lá de italiano, de francês, de paulista, né, e continuo fazendo, como eu falei para vocês. Vou construir meu domus lá, mas a gente chega nesse momento. Mas se eu não tenho essa base de obra, fica mais desafiador seguir. É muito legal que você fala dessa importância da obra em si, né? E no começo da sua fala, você falou uma coisa que todo mundo tem a consciência empreendedora dentro de si e poucos afloram, colocam isso para fora, né? E no nosso bate-papo, antes da gente entrar aqui, você comentou, acredito que você tinha isso muito aflorado dentro de você, essa parte empreendedora. E quando você foi para Jeri, você teve essa consciência de parte da obra em si, mas lá você descobriu algo que você falou, preciso aproveitar essa oportunidade e ir para cima na minha vida empreendedora. Você falou que é a parte de interiores. Conta mais um pouco sobre isso. Sim, olha que engraçado, né? Quando eu cheguei em Jeri, acho que eu tinha feito algum projeto só, sei lá, do meu tio, da chácara do meu tio. Legal. Eu tinha base zero de projeto e muito menos de interiores, porque não sei se eu não acreditava que eu sabia fazer, ou se eu nunca tinha mexido com aquilo. Mas a arquitetura é muito ampla, né? A gente tem tudo dentro e a gente tem todas as informações, né? Só tá conectado, a gente vai buscar. Então, a gente busca esse aprendizado. Eu meti as caras, porque eu precisava fazer obra, mas eu era a única para fazer a obra, né, acompanhar a obra e fazer projeto. Eu não tinha nenhum parceiro. Em São Paulo, eu trabalhava na construtora, tinha os parceiros que faziam os projetos. Eu era funcionária quando eu estava em São Paulo. Então, ali, eu virei a página e falei, cara, eu tô morando num lugar no meio do nada, eu sou a única arquiteta aqui, eu vou ter que me virar. Então, esse projeto vai sair e esse acompanhamento de obra vem junto. Né? Teve muito desafio, né? Mulher, naquela época, né, 2000, isso foi 2001, cara, loirinha, carinha de novinha, com o pessoal, tem preconceito, existe preconceito,
né? Ainda mais na construção civil, no Jericoacoara local longe de São Paulo. Interior do Nordeste, gente. Não é uma cidade igual a gente vai de férias, é uma coisa. Outra coisa é viver lá. É interior do Nordeste. Tem uma coisa que o Lucas fala, que na profissão do arquiteto, você precisa ser multidisciplinar no sentido de você se comunica com o dono da construtora, um investidor, e você se comunica com o chão de obra, né? Sim, com o chão de Então, obra. na verdade, é comunicação. Eu acho que de lá você fez alguns cursos. Conta um pouco sobre isso também. É bem isso que a gente vai. Lá a gente vai entender, eu entendo hoje que se a gente afunila em alguma das áreas, a gente vai melhor. Então, naquele momento, eu abri o leque e fui entendendo o que eu precisava. E aí foi isso, eu fui me especializar em comunicação. Eu fiquei um tempo em Jericoacoara, voltei fazendo algumas obras, e aí sim eu fui estudar em comunicação, inteligência emocional, porque cada vez mais eu entendo que a gente, para se conectar com o cliente, independente se ele seja um cliente residencial, corporativo ou comercial, eu preciso entender qual é o propósito dele, o que ele sonha, qual é o sonho desse cliente. Nós, arquitetos, somos tradutores de sonhos. Então, se eu não entendo como essa pessoa fala, como ela pensa, como ela vive, como é que eu vou entregar um bom projeto? Quando eu falo que eu fui estudar comunicação, eu realmente fui fazer muitos cursos, até microexpressão facial, porque às vezes o cliente chega e o problema dele não é na obra, mas é muito mais fácil resolver o fora do que resolver o dentro. Se eu não consigo enxergar que ele não está bem dentro da casa dele, se a família não está andando legal, o meu projeto nunca vai ser aprovado. E essa revisão vai ser revisão 1, 2, 3, 11. Teve um cliente que eu tive 11 revisões em um lavabo. Era o apartamento todo, mas encresparam naquele lavabo. Por quê? Depois a gente vai entendendo. Porque eles, como família, estavam confusos em alguma área. Então, como é que você decide alguma coisa fora se dentro não está resolvido? Então, isso quando eu comecei a fazer todo esse processo, tudo junto... projeto, família, acompanhar a obra, porque realmente você trabalha com a base, que é o peão de obra, e você trabalha com o seu cliente, que às vezes é um cara que tá bem na vida, um executivo. E a gente são pessoas. Todos são pessoas. Com interesses muito particulares exatamente. Mesmo. E aí você entende que nem sempre o que a pessoa fala é o que ela tá realmente querendo falar. Ou vivendo. E um complemento disso é que, na verdade, você falou que teremos que ser sempre tradutores de sonhos, né? Sempre. Só que, na maioria das vezes, nem o cliente sabe o que ele tá sonhando, que é aí que é o grande problema, né? A gente, além de traduzir, tem que ainda dar uma clareada e uma limpada no sonho dele para poder identificar o que de fato precisa ser feito, né? E às vezes é muito engraçado que hoje a gente tem 3D, a gente tem uma realidade virtual muito verdadeira, né? E semana passada eu ouvi de uma cliente, não, mas eu achei que isso aí eram só desenhinhos que vocês me entregassem, que isso não fosse o projeto. Então, quando a gente imagina que o cliente está entendendo o que você está mostrando, você vem com uma dessas e fala, não está entendendo não entendeu nada. Então, quem é errado? O comunicador. Sempre. É o que eu costumo falar, o cliente ele não faz a mínima ideia do que é um projeto. Às vezes a gente entrega um papel lá que você fala assim, nossa, eu dei tanto trabalho para fazer aquilo, a pessoa não consegue enxergar em 3 dimensões uma coisa que está em 2 dimensões. Exatamente. É uma habilidade do arquiteto que às vezes pra gente é tão óbvio, tão simples entender aquelas coisas, só que pro nosso cliente ele não faz a mínima ideia do que está sendo dito, do que está sendo colocado ali no papel, né? Agora, Lucas, imagina, a gente tá falando de cliente. Você entende que a pessoa que está executando a obra também tem que entender esse projeto? Muito, e na maioria das vezes pode ser que ela seja analfabeta. E às vezes você entrega, e se você não tem essa habilidade de ouvir o pedreiro, o carpinteiro, esses caras têm muito a ensinar pra gente. Muito. Porque eles sabem na prática o que a gente não aprendeu em todos os anos de faculdade, de curso e tudo mais. Então é chegar na obra e ter uma escuta ativa. E essa escuta funciona tanto pro cara de obra, que tem um palavreado diferenciado. Então você tem que se conectar com essa pessoa para que ele abra o coração, que ele abra essa palavra e você consiga entender. Identificação. Exatamente. Gerar identificação com as pessoas. Exatamente, é isso. E aí você tem que também ter a comunicação com o seu cliente que fala de uma maneira diferente, que vai entender diferente. Então, se você consegue realmente entrar nesses mundos, né, com a arquitetura de interiores hoje, se eu não entender como é que esse casal vive, essa família vive, essa pessoa sozinha vive, como que ela guarda a camisa? Tem gente que guarda a camisa no cabide, mais natural, né? Pode ter gente que fala assim, não, é óbvio que eu guardo na cabide. Não, eu já tive cliente que guardava de 2 em 2 em gavetas muito fininhas.
tem cliente que eu preciso É entender. o que ele quer, É realmente. o que ele quer. Qual era a maior briga do casal? Putz, porque o cara acordava mais cedo e acendia a luz do closet e aí a mulher já acordava mal-humorada. Interferia. Então, olha só, se você não entende como é que eles vivem, como é que você vai atender direitinho? Né? Você vai propor um closet aberto ou uma porta de correr, sei lá. Que não vai dar certo. Que não vai dar certo. E no fim, é o seu. Às vezes a gente entra num lugar, acha que é lindo, maravilhoso, ou gostei ou não gostei. Só que tem muita coisa por trás de tudo isso, da decisão como pessoa, Sim. né? Eu olhei para um lugar, achei lindo. Mas o que eu achei lindo desse lugar? Tem vários fatores que a gente consegue, então acho que é entender isso, né? Sim. E aí, falando de comunicação, até um fato. Eu sou engenheiro civil, né? Como eu te falei, de formação. A primeira obra que eu participei, assim, a gente foi fazer um gabarito, né? E aí eu vi o pessoalzinho, os carpinteiros na época, marcando, fazendo um gabarito de obra, e o cara colocava lá 3, 4, 5. Ele media 3 centímetros, 4 centímetros e dava 5. Eu falei, mas por que você faz isso? Porque alguém falou que tem que fazer isso. Só que a maioria das vezes acontece na construção civil, né? Alguém falou que é de alguma coisa, a pessoa vai replicando. Aquilo nada mais era do que Pitágoras. É matemática, é conta, só que a pessoa, para ela, não entende o porquê aquilo tá. E às vezes a gente, como comunicador, em traduzir realmente o que às vezes está no projeto, é esse tipo também de mostrar para ela o porquê que aquilo está sendo feito, como aquilo pode ter um melhor resultado, né? E aí eu acho que eu falei da parte de mão de obra, mas cabe também para os nossos clientes. A gente tem que, às vezes, para a gente é óbvio que aquilo ali seria Pitágoras, para a gente é óbvio que eu posso acender com paralelo na minha cama e no closet. Mas às vezes o meu cliente não faz a mínima ideia que aquilo ali é um ponto que para ele vai ter uma mudança absurda na vivência dele, né? E aí eu começo a trazer para uma parte que você fala muito, que é da questão da arquitetura afetiva. Você hoje entrou na parte de comunicação, começou a entender mais de comunicação e começou a traduzir isso para o seu cliente. Qual foi o impacto inicialmente que você sentiu nisso? Hoje comecei a aplicar esse tipo de coisa, comecei a mudar um pouco o meu mindset. Qual o resultado que você acha que você começou a ter com seus clientes? Foi mais fácil vender ou foi mais fácil administrar a obra? O que você enxerga disso? É tudo muito mais simples. Depois que você começa a entender as pessoas e dar voz a essas pessoas, flui melhor. E aí é muito maluco, mas as pessoas vão te procurando por isso. Porque em algum momento, né, eu falava, gente, mas eu não sou terapeuta desse cliente, o que ele tá querendo, né? Eu tô fazendo projeto. É mais duro, né? É mais pesado, fica pesado pro arquiteto e pro cliente também, porque ele quer se abrir, porque a casa dele é o sonho dele, e o arquiteto quer lá colocar o sofá que tá na moda. E é mais ou menos isso, né? Então, quando eu entendi que, não é por aí, e isso não é nem só no residencial, viu, meninos? Eu fiz muito tempo arquitetura corporativa e comercial. Corporativa a gente ainda faz, ainda tem no escritório bastante, mas no comercial, porque você está trabalhando com uma marca, mas você precisa entender a pessoa que está atrás dessa marca. Ou os diretores, ou quem é responsável, entender todo esse processo para devolver melhor. E quando o cliente percebe que você está dando atenção, que você está escutando o que ele realmente mostra, a conexão tá feita. E aí o cara fala, eu quero... A Paty é minha arquiteta porque ela sabe que eu quero. Ela entendeu. Porque eu não cheguei simplesmente fazendo um layout. Aqui cabe isso, aquilo, outro. Putz, a paleta de cores esse ano é essa. Eu vou meter na tua casa. Você chegou entendendo o que ele quer. Cara, engraçado. Vai caber isso e aquilo e a paleta é essa. Não, na verdade não é. E isso acontece muito, gente. Se a gente olha o mercado, existe muito isso. E não tem certo nem errado, mas eu comecei a entender que se você entende a pessoa que te procurou, vai mais leve. Você não vai oferecer azul, né, para quem quer verde. É diferente. É diferente. Então, se a pessoa tem um apartamento de 36 metros, você vai fazer que ele tenha o melhor apartamento. Eu tive o meu menor apartamento que eu fiz, 26 metros, 26 no loft, e o maior 850 de residencial. E a gente atende da mesma maneira, porque a gente está entendendo o sonho daquela pessoa, daquela família, e você vai atender com primor, né? Então, flui mais leve.
E isso é uma coisa que eu falo muito dentro do escritório. Não saiam fazendo projeto. A gente tem um briefing antes de começar qualquer projeto. Esse briefing é bem detalhado, a gente manda para o cliente, devolve. Tem algumas pessoas, até eu escrevo e falo, olha, você pode me mandar foto, você pode mandar áudio, vídeo, você pode escrever, pode assinalar. É bem sensorial, né? Eu trabalho muito com essa arquitetura sensorial, para ele ficar confortável e me contar como é que ele vive, como é que é a casa dele e o que ele pretende para essa casa nova. Então, flui melhor. Hoje, quantas pessoas você tem na equipe? Então, na equipe oficial, a gente estava conversando aqui, eu tenho 3 pessoas no escritório, uma pessoa que cuida do administrativo, financeiro, tem um arquiteto de campo, ele vai só para obra, né, e cuida das partes de obra, e tem um arquiteto de projeto. Então, eles são os fixos, mas aí fora eles, a gente tem um escritório de contabilidade, eu tenho os parceiros que fazem 3D e executivo, projeto executivo. Tem o pessoal de assessoria de imprensa, tem a Encantada, que é a parte de marketing digital, tem uma advogada que nos assessora agora full time em todos os processos, porque eu entendo que qualquer projeto, nem que seja uma assessoria de decoração, a um corporativo que eu acabei de entregar, por exemplo, em Miami, eu tenho que ter um projeto bem pautado com acordos, né? Tanto meu quanto do cliente, para todo mundo ficar tranquilo. Então, a gente tem contrato Tudo que é combinado ali, não sai caro, tá tudo apontado no contrato. Apontado no contrato. Eu queria que você comentasse para mim, eu vejo que é um nível de consciência de você entender que em todas essas áreas não é você que tem que fazer. Eu percebo isso na sua fala. E você tem 20 anos de experiência, 21, 22, com o próprio escritório. Eu acredito que não veio do dia para a noite 3 fixos e 8, 5, 6 pessoas externas para esses braços, né? Qual que foi o passo a passo do seu escritório? Ele cresceu internamente, você foi tendo parceiros ou foi algo orgânico que você foi sentindo e agregando? Aí, dentro do que eu tô falando, que eu acredito que faça sentido, se você pudesse dar uma orientação para quem está nos ouvindo, qual que seria um passo assim que é determinante dentro de todas essas áreas para você ir tendo um crescimento legal? Gente, eu vou até falar pro público aqui. Gente precisa de gente. É algo que a gente fala Legal. no projeto social que eu sou apaixonada, né, na Hamburgada do Bem. A gente, no começo, eu entendia que, não, eu preciso fazer sozinha porque eu preciso ganhar mais. Como é que eu vou contratar alguém se esse dinheiro não vai dar? Se eu ganho na obra 10 e eu tiver alguém, gente, mas aí não vai pagar minha conta. Não vem pra mim, né? Não vem pra mim. Só que tá tudo errado. Tá bom, se você decide fazer tudo sozinha, projeto, obra, igual lá em Jericoacoara e quer ficar louca, trabalhar só disso, tá tudo bem também, né? Se essa é a sua escolha. Faz parte. Agora, se você quer um escritório, se você quer crescer, ninguém cresce sem pessoas ao lado. Não tem como. Eu não gosto do administrativo e financeiro. Eu sei fazer? Sei. Precisou aprender. Porque eu preciso aprender para poder ver o que eu contratar. Agora, contabilidade? Não, eu sou criação, gente, nem obra. Eu sei muito de obra, porque eu trabalhei muitos anos em obra, mas eu quero ficar resolvendo problema de obra? Não quero. Então, essa chave foi virando aos poucos. Eu fui entendendo quais eram os processos. Eu trabalhei em construtora e eu via todas as áreas. Depois eu tive uma sociedade com a Figoli Raveca que fez a parte, eles fazem muito comercial, né, muitas lojas, eu cuidava da parte residencial e um pouco da criação desse comercial, também entendendo, porque um dos motivos de sair da parceria, né, que tem parceria até hoje lá, mas é porque são 2 universos, comercial é uma coisa, residencial é outra, e eu me enxergo mais nesse residencial, no cuidado das pessoas, nessa arquitetura afetiva, e entendo que a gente faz melhor se você focar em uma área. Então, hoje, eu no escritório sou criação e sou quem cuida do cliente. E meu cliente é mimado. Porque eu gosto, sabe? De tomar café, de entender, de ver quais são as possibilidades, de ir junto, escolher um revestimento. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu tenho um cara muito bom que faz administrativo financeiro, que ele é rápido, ele é prático. Então, quando vem para mim, Paty, vem o fornecedor... vai chegar tal hora na obra ou tem que pagar tal coisa, eu falei, cara, nem fala comigo, já fala direto com as pessoas, resolve lá. Então eu sempre falo pro cliente, quando eu vou apresentar o escritório, quando eu vou fechar a proposta, não é a Paty Silo.
Eu sou Patrícia, o meu escritório é Patsilo Arquitetura. Quem vai te responder é o meu escritório. Né? Então, cada pessoa no seu galho, cara. A gente ganha muito mais. Então, para quem é novo, para quem entende que sozinho ganha mais, não. Nunca ganha mais. Nunca ganha mais. A gente precisa de gente. A gente precisa de gente boa em todas as áreas. A gente não consegue ser bom em todas as áreas. Né? Então, dividindo isso, abrindo, você vai ganhar mais. A chance de se perder também sozinho é muito maior, né? E assim, eu também cheguei no limite. Foi tudo um acerto. Eu já cheguei até 10 colaboradores fixos no escritório. E eu entendi que eu não quero esse número para o meu escritório hoje. Então hoje, se contar, acho que deve ter uns 10 aí, né? A gente foi contando, mas eu tenho 3 que ficam comigo, no escritório físico mesmo. E os outros a gente paga job ou paga realmente contrato mensal, mas eu não tá lá comigo, são parceiros. Mas isso foi uma coisa que foi criando, entendendo que eu preciso ter minha vida também. Eu estou arquiteta, mas eu sou mãe, eu gosto de viajar, meu sonho é viajar o mundo todo, fazer arquitetura pelo mundo todo, né? Tem projetos, já fiz projetos na Itália, em Milão, Nordeste, São Luís, Maranhão, faço ainda, Sul. Não tenho problema, até quando me perguntam onde você faz projeto, eu falo, no mundo, gente. O mundo é muito grande, aonde me chamam. Né? Eu encontro parcerias em todos esses lugares, mas eu encontro parcerias e eu aprendi a delegar. Eu não abraço o mundo hoje. Hoje eu sei qual é a minha área, eu sei que o meu escritório faz o que o meu escritório oferece. Legal. Mas eu tenho parceiros para cada uma dessas áreas. Você comentou do comercial e do residencial. Como que você separa isso na sua gerência, né? Porque são ambientes diferentes de se trabalhar. Como que você separa isso hoje dentro do seu escritório? Isso eu aprendi no campo mesmo, né? Hoje eu entendo que o comercial e residencial juntos, eu preciso de 2 equipes separadas. Até a maneira como a gente fala é diferente. No residencial, a gente tem um pouco mais de tempo. Né? Então, a gente vai tomar um café com o cliente, você vai entender todos os propósitos, entender o que você vai entregar. Você demora um tempo para... Eu falo que o projeto é mais rápido, mas é muito importante que esse briefing seja bem feito e que a gente demore um tempo para fazer o projeto. Né? Depois de aprovado o projeto, beleza, parte para a obra. O comercial, no geral, ele já vem uma marca. Tem alguns, óbvio, que você vai uma criação, uma marca nova, então vai muito mais Demora parecido. Um pouquinho o começo, Isso, e vai mais parecido com o residencial, até entender o cliente, se não tá bem estruturado, porque às vezes o comercial vem numa lojinha pequena. O cara tem um sonho de ter uma loja. É um residencial, só que numa loja. Legal. Né? Então, Bacana esse ponto de vista aqui. No muito... fim, é a mesma pessoa, é o sonho do cara ter aquela loja ali. É o cliente pessoa física. Ele acabou de montar um CNPJ, ele nem sabe ainda o que é uma empresa. Diferente de você fazer uma grande loja, uma rede de lojas, né? Quando eu era sócia da Figoli Raveca, a gente fazia Swarovski pelo Brasil todo, eles ainda fazem, né? Tiffany, McDonald's, Salvatore Ferragamo, Samsonite, a gente mudou o conceito da Samsonite, diversas marcas. Legal, você trabalhava com marcas de luxo, sim, aplicadas no Brasil também, exatamente, que precisa de um nível de detalhamento, um nível de... Nossa, muito grande. Por exemplo, eu lembro de uma loja da L'Occitane que a gente fez no Shopping Guatemi, que foi mudança de conceito, e que a gente trouxe o conceito deles da França, então eles vêm com um projeto de lá, meio que pronto, e a gente nacionaliza esse projeto. Só que ele vem já com um contrato. Quantos dias eu tenho de projeto, quando começa a obra, quando termina a obra. Não tem mudança nisso. Às vezes você monta uma loja em 20 dias, é começo ao fim, produto na prateleira. Então, a equipe que está acostumada é muito pauleira. É muito diferente do arquiteto do residencial, que tem até um ritmo mais lento. Então, você pega os fornecedores são diferentes, gente. Porque o fornecedor que atende em loja é um fornecedor que ele já sabe que é papum, é rapidinho. Ele vai trabalhar de madrugada, ele vai entregar ele vai virar à noite. Ele vai ter dia para entrar e horário para sair. Então, essa parte eu trouxe pro residencial. A parte mais... Eu sou muito prática. Então, por exemplo, eu mando para eu tenho muitos fornecedores parceiros, graças a Deus. Então, gente, preciso desse orçamento, mas eu pontuo. Preciso desse orçamento até quarta. Você consegue me atender? Se não, tchau, meu amigo. Próximo. Uma coisa que a gente fala muito é gerenciamento de expectativa, que para todos os lados, né? Sim, porque se você não tem essa praticidade, essa verdade, você deixa o cara no ar. Então, essa parte do comercial, você não tem muito o que pensar.
Se o fornecedor não vai te atender em uma semana, você precisa de outro. Tá tudo certo, próximo. E eu não tô eliminando. Mas, por exemplo, tem gente que demora mais, né? Que precisa pensar mais e tá tudo certo. Eu preciso de um sofá. Nossa, Paty, eu não consigo te passar o preço do sofá se você não vier aqui ver o tecido, porque eu tenho essa linha, esse pé, esse material. Então, é um pouco mais custoso se você não passar a referência completa. Aí vem a comunicação. Eu acho que o maior erro das coisas, de atraso, de erro de projeto, é falta de comunicação ou comunicação não assertiva. Legal. Isso é muito certo. Então, isso eu trago do comercial, de ser mais prático e mais preciso nas informações. Mas é muito engraçado, eu vou trazer algo que a gente não discutiu antes, e eu acho que vai fazer sentido porque eu venho ouvindo bastante nos outros podcasts. Eu acredito que a praticidade vem muito da especificação técnica bem definida, assim, você tem um executivo muito forte. E aí a gente vem com uma galera nova que tem um 3D e um visual muito lindo, com um executivo não tão bem executado. E eu acredito que a praticidade com o fornecedor vai muito de um executivo bem detalhado. Você acredita que foi um ponto, assim, para você ganhar velocidade, para você ter mais assertividade com o seu cliente, uma comunicação melhor, foi ter um executivo bem definido e processos bem definidos. É não atropelar processos. Antes, né, quando você é nova ou quando você tem o seu escritório menor, você entende que processos são chatos. E hoje eu entendo que os processos são necessários. Bem aí a diferença. Muito legal. Eu preciso de processo para conseguir seguir. Então, se vem um cliente e fala assim, não, eu quero começar essa obra semana que vem, dá uma vontade, quero fechar. O processo te atrapalha no processo criativo? Não, o processo me ajuda, porque eu tenho um tempo de processo criativo e eu tenho que seguir esse tempo. Mas como funciona se a comunicação é bem feita com o cliente? Então, na minha proposta, o cara olha de primeira e fala assim, não, mas é muito tempo. Eu falo, não é muito tempo, porque se eu atropelar os seus processos, a sua obra vai durar muito tempo e você vai ficar muito bravo comigo. Se eu não manter o tempo que eu preciso para te entender, para fazer a parte criativa e para entender, a parte e outra, né? Eu tenho processos, eu vou fazer a parte criativa. Nessa parte, eu fico indo e voltando. Quantas vezes forem necessárias para esse cliente ficar feliz? Porque a casa é dele, não é minha. Exato. Eu sou só uma produtora daquilo. Então, até antes do projeto executivo, eu faço isso aqui. Vou e volto, né? Tecnologia Disney e tudo mais, né? Tem várias pessoas que fazem isso, a gente pode falar de um monte de coisa. Eu vou, volto até entender o cara. Briefing bem feito, você não volta tanto. Tá. Né? Briefing bem feito. Antes, no começo a gente tinha... Tempo. Nossa, no começo a gente tinha medo, né? O cliente Se chega um monte de você tá escutando, você tem que ver ela falando. Ver o podcast pelo vídeo. Ela fala com a mão. Não, porque indo e voltando, isso é legal. Então, isso não é perder tempo com briefing, né? Mas é a gestão, é a criação. Eu tenho que entender isso. Então, beleza, quanto mais eu entendo o cara... menos trabalho vou ter depois. E retrabalho. Então, assim, eu explico muito direitinho pro cliente. Olha, eu vou levar esse tempo até aqui. E aí, a partir do momento que você der um ok, você assinar o projeto, eu vou começar o executivo. A partir daí, se você muda todo um processo. Outro dia uma cliente falou assim pra mim, mas eu mudei só uma porta de lugar. Eu falei, não, você não mudou só uma porta de lugar. Você mudou a porta. Você mudou a porta. O que mudou? Os pontos elétricos, o que mudou a iluminação, porque eu mudei a entrada do ambiente, mudou a paginação de piso, revestimento. Então você mudou, sei lá, 10 pranchas de projeto. Então não foi só a porta. E aí agora imagina se isso acontece já com o projeto pronto e a obra já em execução. Que foi o caso. Que aí os transtornos que acontecem. Exatamente. E aí tem... Por que o empreiteiro cobrou esse tanto pra mudar essa porta? Porque não foi só a porta. É porque é fácil às vezes a gente achar que é só um item, né? E um ponto muito importante de processo, que é o que você está falando, a gente tem vários benefícios em ter um processo muito claro. Só que a questão também é ter esse processo exposto para todo mundo. Porque não adianta só eu saber o processo e tá na minha cabeça e ponto final. Sim. O meu colaborador ele tem que saber em que momento que ele entra nesse processo.
O meu cliente, ele tem que saber em que momento ele pode falar comigo ou não pode, em que momento eu vou ter que entregar alguma coisa, quando que a gente vai ter uma reunião para discutir tal assunto. Então, tudo isso a gente traz também em metodologias para tentar deixar sempre muito claro esse processo. Até colocar num contrato qual que é o passo a passo, conseguir construir isso para as pessoas entenderem, né? A gente tem um benefício gerenciamento de expectativa com o cliente e tem também um interno da pessoa saber qual é o momento dela entrar naquele projeto ou não, né? Não, e é melhor você ter isso muito claro desde o início da proposta, porque antes dele assinar a proposta, ele já viu quais são esses processos todos. Você apresentou. Então, se a sua proposta é detalhada, a minha proposta, cada vez mais, ela é bem didática. Então, ela tem foto, ela tem planilha, ela tem o escrito, né, necessário lá, mas ela é bem... trabalha um pouco... Se o cara é mais visual, se o cara é mais técnico, então ela tem um pouquinho de cada para o cara se entender. Mas antes dele fechar a proposta, ele tá vendo quantos dias eu vou demorar em cada processo. Então, se isso tá muito claro, se a comunicação tá bem feita, eu consigo atender melhor. Por isso que eu falei, né, quando a gente falou dos orçamentos, o fornecedor, não é que o fornecedor tá fora, vão ficar com medo de mim. Não, não é isso. Se eu tô muito clara pro fornecedor, olha, eu preciso apresentar pro meu cliente nessa data porque eu preciso fechar até o dia tal, para estar na obra dia tal e para atender no prazo final. Eu volto, né? Eu pego o prazo final Você desconstrói tudo. e desconstruo. Exatamente. Dentro de eu vou trazer uma parte de metodologia. Dentro da jornada de atendimento ao cliente, tem a parte de descoberta, entendimento, compra, acompanhamento e entrega final, que a gente chama de pós-venda, né? Sim. E é muito engraçado que o alinhamento de expectativa dentro dessa jornada, ela tá muito clara na sua cabeça, os touch points, né? Tipo, Sim. daqui eu chego até aqui, eu sei qual que é o meu próximo passo. Então, você não tem só isso na sua cabeça, que eu acredito que isso é uma coisa que todos os profissionais de arquitetura, eles têm. Início e fim. Só que eles não têm, a grande maioria não tem isso materializado da forma que você comentou. Na minha proposta, eu sei que do dia tal ao dia tal eu vou ficar indo e voltando. Eu sei que do dia tal ao dia tal eu vou fazer tal processo. Eu enxergo que é um ganho não só de tempo na sua forma de trabalhar, é um ganho de espaço de criação que você tem, porque você não se perde no cronograma de atendimento com seu cliente. Isso só ajuda na sua comunicação, porque você fala, pô, eu faço uma arquitetura afetiva, isso está linkado à comunicação. Mas como eu tenho uma boa comunicação se eu não sei o passo a passo das coisas? Então, é muito claro que uma comunicação bem feita é uma organização mais de mim para mim mesmo, para depois se comunicar com o próximo. Me diz, eu acho que é importante, você comentou que você fez alguns cursos de comunicação, algumas coisas. Quais cursos você hoje vê que você fez que foi uma virada de chave para você enxergar essas coisas? Olha, Vitor, começou fazendo curso de inteligência emocional para me entender. Esse foi o que virou a chave. Legal. Eu fiz muito tempo terapia, né? Mas esse curso, um dos cursos que eu fiz, foi realmente para soltar as minhas amarras, para eu confiar em mim mesma e saber quem eu sou. Mesmo, né? Legal. Para saber quem eu sou nesse mundo. E aí sim entender o meu propósito, para que eu vim aqui, né? Por que eu tô vivendo? Por que eu acordo todos os dias? Acho que essa é uma pergunta, uma resposta que você tem que ter. Por que você acorda? Para trabalhar e ganhar dinheiro? Não. Nunca vai ser. Não dá, né? Então você tem que saber o porquê disso. Então, virou a chave quando eu fui me conhecer e aprendi a falar não. Porque aparece um projeto tentador, só que você tá com a sua agenda toda cheia. Se você encaixar esse cara, você vai se dar mal. Porque pode ser um projeto legal, mas se você não tá no tempo, se você não consegue atender, você pode se queimar. Eu aprendi isso muito na dor, isso. Eu tive muito cliente no mercado financeiro, e o mercado financeiro é cruel. Ele tem data, ele tem prazo, e a gente trabalha com criação, e aí você fala, gente, são 2 universos, não consigo, vocês têm que entender que é diferente. Não,
A O gente que universo é tem o que mesmo. entender. A gente que tem que entender como eles pensam. Na verdade, o meu universo não é o mesmo universo dele, mas o universo Isso. é o mesmo. Então, aí eu fui fazer, né, nesses cursos, depois de me entender, eu fui fazer a comunicação para entender o outro. Como é que eu enxergo as pessoas? Aí vai muito além, né? Eu hoje, a gente faz um projeto no escritório que chama Projeto Lapidar. Tem uma amiga minha, coach, maravilhosa, que ela faz esse projeto com a minha equipe. Eu faço um projeto na minha equipe que também levo para os meus clientes, que é um projeto do Corpo Explica. Né? O meu irmão é especialista nisso e ele faz toda essa análise corporal dos meus clientes. É o ponto que eu posso como arquiteta, tá? Sem invadir. Sim, sim. Mas E isso ele- ainda na fase de briefing. Na base de briefing. Legal. E faz dos meus clientes, dos meus colaboradores também. Os colaboradores até seguem com ele para seguir, saber mais. É porque, né, eu não vou invadir, eu só quero saber. Por que eu quero saber? Para eu entender como que eu vou trabalhar aquele ser humano. Qual é o canal de comunicação que eu vou ser mais assertiva? Né, então, na verdade, tem um mix de cursos aí, né? Tem um... o teste sempre é comigo. Eu vou fazer o meu curso, eu vou fazer a minha gestão, eu vou fazer o meu coach, eu fiz life coach, eu fiz comunicação não violenta, eu fiz... Gente, eu era muito pilhada quando eu trabalhava na arquitetura, nas construtoras. Muito pilhada. Era outra Patrícia. Até achavam que eu era engenheira porque eu trabalhava muito em campo e era pilhadaça. Eu chegava na obra às 7 da manhã e não tinha hora Pilhado, pra sair. objetiva na comunicação. Muito, muito. Acabava sendo passada como grossa muitas vezes. Nossa, demais, demais. Eu lembro de um chefe meu, que olha que maluco, ele foi meu chefe nessa última obra que eu fiz, eram 2.300 metros, o dono da casa era um cara dono de banco, projeto de um grande arquiteto, e eu tinha na obra, todos os dias, mais de 100 pessoas, eu cuidava do diário de obra. E eu era a arquiteta responsável pelos projetos de terceiros todos, eu fazia essa gerência dentro da obra e tinha um engenheiro residente. E esse meu chefe chegava e ele brigava muito comigo. E ele falava, menina, você tem idade pra ser minha filha, não tá na época de ficar brigando não, tá na época de aprender. E ele falava, tinha um mestre de obra naquela época, o seu José, era um baiano arretado, e eu era, loirinha, pequenininha, né? Aquela cara de mais novinha. E ele falava assim, se o seu José passar por cima de você, quem vai embora é você, não é ele. Então se imponha. Aprendeu a se defender através da comunicação. Aprenda também. com ele o que ele tem pra te passar de bom e vai pra cima. No final da obra, o seu José deixava um sonho de valsa todo dia na minha mesa depois do almoço. Um querido, aprendi demais com ele. Mas eu aprendi a me posicionar. Isso foi muito importante. Então, de lá, mesmo sem curso, eu já aprendi a me comunicar. Como é que eu vou entrar no universo do seu José? Que imagina... Você aprendeu a primeira comunicação, na verdade. O posicionamento, né? Posicionamento. Porque você imagina a cabeça desse senhor. Sei lá quantos anos ele tinha. Mais velho, anos de obra. O que vai chegar uma menina querer mandar em mim, falar verdade, que eu tenho que fazer? É muito legal na sua comunicação que nesse período você ganhou autoconfiança. Total. Então, dentro da sua comunicação, foi uma parte de autoconfiança de se posicionar e tudo mais. Sim, sim. Tem uma coisa que eu percebo em tudo que você tá trazendo, assim. Sempre tem a fase de mão na massa. E você tem isso tanto na parte de gestão financeira, a parte de modelo de contrato, elaboração de proposta. Eu percebo que é multifuncional. Você sabe um pouco de tudo e você é especialista em gerenciar cada uma dessas etapas e ao longo da sua carreira você foi colocando uma camadinha a mais de conhecimento. Se você fosse... Eu vou repetir uma pergunta. Se você fosse dar uma dica para quem nos ouve, para quem nos enxerga, dentro da sua jornada, por onde você daria uma dica para essas pessoas que estão nos escutando? Por onde começar? Se você olha a sua carreira para trás, por onde você começaria? Assim, tendo a experiência que você tem hoje. Eu acho que eu escutaria mais, mas escutaria mais o que eu realmente quero. Estaria em conexão comigo para escutar o que realmente me faz feliz. E não seguiria só no fluxo. Acho que eu segui muito tempo do fluxo na minha vida.
quero ganhar dinheiro, quero ir pra frente, quero aprender, quero ser reconhecida. E eu fui indo, fui fazendo. Fazendo, fui aprendendo. Mas hoje, quando eu me escuto mais, eu entendo qual projeto vale a pena eu pegar, qual vale a pena eu falar pro cara, olha, não consigo te atender agora. Se eu não tiver consciente das minhas escolhas, eu não consigo seguir. É Então, tipo liberdade a dizer não. é liberdade de dizer não. Aí, É maravilhoso. uma coisa conectando um pouco todos esses assuntos, quando a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar, você falou que hoje você atua muito mais no residencial, mas também sempre tem que ter um comercial, um corporativo nesse meio para poder compor essa carteira de clientes. E aí, pegando toda essa bagagem, você foi uma pessoa que, pelo que a gente vem conversando, transitou por diversos setores, subsetores dentro da arquitetura. Então, seja um setor residencial, corporativo, foi para a parte até um pouco mais urbanística, ingerir também, porque precisou se envolver em algumas coisas. E aí eu quero que a gente comece a abordar um pouquinho a questão da sustentabilidade. E hoje é um foco que você tem, que você vai explicar um pouquinho agora para a gente, para poder chegar na parte dos domos, né? Principalmente, que a gente tem que chegar nessa parte da história. Mas quando surgiu a sustentabilidade dentro da Patrícia Silva Arquitetura, e como funciona essa composição de clientes dentro, como você hoje mapeia isso e busca esse tipo de coisa dentro do que você faz? É ótima pergunta. Você sabe que aí bateu até uns flashes aqui, né, anteriores. É muito maluco, mas eu acho que eu trabalho com sustentabilidade sem saber, desde a época de Jeri, por exemplo. Porque indo pra lá, né, quando eu falo, eu fui construir, fui fazer projetos e desenvolver esses sonhos das pessoas lá, não trazendo o que eu tinha em São Paulo, mas sim fazendo projetos com quem eu encontrava lá, na Isso é região de lá. importante. É em 2001, né? 2001. Então, eu já fazia projetos pensando na madeira do local, na trama que é usada lá, no conceito dos artesanatos, dos traços e tudo mais da região de lá. Então, cada vez que eu vou, por exemplo, amanhã eu tô indo para BH fazer uma obra, eu não vou trazer uma tecnologia que eu tenho em São Paulo, eu vou buscar o que eu tenho lá. Isso é muito importante. E cada vez mais eu fui entendendo, por exemplo, que eu não preciso jogar um sofá fora de um cliente. Se ele realmente tem a vontade de desfazer, porque ele quer uma coisa nova, vamos usar esse sofá em um outro projeto. De repente, se ele quer doar para um projeto voluntário. Ou eu consigo mudar a cara, o conceito, eu consigo tirar esse sofá do living dele e colocar numa sala de TV e mudar o tecido. O sustentável, ele não tá só em comprar produtos que tenham uma sustentabilidade agora garantida, com etiqueta, com padrão, que eu quero chegar nesse nível em todos os clientes, mas ainda é custoso, né? Porque as pessoas precisam entender. Eu já joguei pro universo que eu quero esse tipo de cliente, tá tudo certo. Porque quando você joga pro universo, ele te devolve e tá tudo certo, você vai. As pessoas já me conhecem, sabem que eu quero aproveitar. Eu não vou sair na tua casa e falar, olha, não, isso aqui tá tudo horrível. Joga tudo fora, Joga tudo fora, vamos fazer tudo novo. Meu projeto é muito melhor que isso. Então, ser sustentável é isso. Pega a arquitetura afetiva, que você viajou, você comprou um objeto lá na Itália. Eu posso não gostar desse objeto, mas esse objeto tem uma história para você. Então, eu tô sendo sustentável em utilizar isso de alguma maneira na sua casa, deixando isso com beleza, com praticidade. E também tô usando a arquitetura afetiva, porque você vai lembrar daquilo e falar assim, nossa, a parte realmente, ela não jogou fora. Todo mundo fala que é horrível, mas eu gosto. E tá aqui. Então, a sustentabilidade, ela vai muito além, né? Chegando, né, e falando um pouquinho dos domos, eu estudo essa geometria sagrada desde 2019, eu entrei nesse processo, entrei de paraquedas, nada é por acaso, mas entrei num projeto fazendo a parte interna. Hoje eu tenho uma parceria com a Oi Domos, que é uma construtora que faz só domos. A gente está entrando no mercado fortemente agora, então eu não estou só nos interiores. Os interiores a Patrícia Arquitetura faz, mas a Oi Domos constrói e cobre esses domos, que são domos moradia, não são domos só de evento. A gente tem um projeto muito grande na cabeça. E aí sim, a gente trabalha com madeira de reflorescimento, com alumínio, que a gente... é um material legal, é aproveitado, vai durar uma vida. A gente trabalha sustentavelmente pensando em revestimentos que fazem sentido para esse domus e eu não vou ter muita perda. Né? Sustentabilidade também tá, por exemplo, encontrar produtos que podem ser financiados.
E não... isso é sustentável. É sustentável porque o cliente vai conseguir comprar, ele vai fazer esse financiamento se ele E ele for... não vai se prejudicar, às ele vezes, não vai se financeiramente naquele prejudicar. momento. Né? Exatamente. Então, por exemplo, um domus, hoje eu estava contando, né, pro Vitor, que um domus de 36 metros, que é o menorzinho, que muita gente faz para Airbnb ou para moradia de um casal, coisa assim, eu te entrego em um mês. Imagina você ter uma casa coberta que não entra chuva, que tem um conforto legal, tem uma energia que roda dentro dos domus que é maravilhosa, em um mês. Muito rápido. É muito rápido, isso é sustentável também. Então a sustentabilidade está em vários itens. Né? Num projeto, a sustentabilidade também está na história do projeto todo, de ter datas. Porque eu não estou roubando o tempo de ninguém, eu estou te avisando. Se você fechar comigo, eu vou demorar tantos dias para te entregar o projeto, tantos dias para a gente vai negociar, tantos dias eu te entrego a obra. Isso é sustentável, porque eu não estou brincando com o tempo de ninguém. Basicamente, utilizando os recursos certos e necessários para aquilo, né? Não estou utilizando mais recursos do que o necessário. Exatamente. Que esse é o grande X da questão, né? A construção civil tem muito de desperdício de materiais, justamente por isso. Tenho, sei lá, 100 metros de piso para fazer, eu compro 150 e sobra lá 10, 15 caixas. Ah, não, joga umas fora, dá não sei o quê e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Não tá tudo certo, não tá tudo certo. Eu tenho uma linha de mobiliário que eu desenhei para usar nos domos, que chama, a linha vai sair, mas saiu do caderninho, porque tudo começa no meu caderninho, toda bolsa minha tem um caderninho e meus desenhos saem do caderno. Então, eu não tenho carro hoje, faz 5, 6 anos que eu vendi meu carro, e eu não tenho mais... Tempo é questão de prioridade, mas eu não priorizo o tempo de direção, porque eu preciso desse tempo no Uber ou em algum transporte para desenhar, e o desenho eu tiro foto, mando referência e os meninos desenham, né? Já passei essa bola. Não adianta eu falar que eu vou desenhar no AutoCAD. Não vou desenhar no AutoCAD, gente, eu não tenho esse tempo. Eu tenho que criar, eu tenho que encontrar cliente, eu tenho que tomar café, eu tenho que dar atenção, eu não vou... Tempo do AutoCAD, tem uma pessoa que faz isso. Eu desenho no caderninho, e essa linha saiu do caderninho, eu fui em uma marcenaria que é muito parceira minha, em Itatiba, ele tá comigo desde a época que eu morei em Jeri. Eu fui morar lá numa casinha de taipa, e ele começou a marcenaria naquele momento, o Edson, maravilhoso, e ele falou, Paty, me desenha aí que eu vou mandar seus móveis pra aí. Eu falei, não, Edson, eu tô aqui numa casinha de taipa, desenha que eu vou mandar, e ele mandou os móveis pra lá. Desde então, ele é meu super parceiro, fez muita loja. Hoje ele não faz mais residencial, porque ele abraçou as lojas, né? E eu cheguei lá e falei, Edson, o que tem jogado na marcenaria? Me mostrou algumas peças e eu desenhei peças em cima disso. Então, eu desenhei peças em cima do que eu encontrei na marcenaria dele, na serralharia que eu tô acostumada. Peguei uns tecidos da Donatelli, que é um grande amigo meu. Juntei tudo, desenhei umas peças e transformei. E isso vai muito além, isso vai para um outro podcast, mas eu sou super ligada ao voluntariado. E o meu sonho é ensinar pessoas não sei se a ter esse olhar, porque esse olhar é meu, mas a enxergar que pode ser feito. Que você pode encontrar uma coisinha ali no lado e ela pode virar uma peça de design. Porque você tem esse olhar diferenciado. Então, é encontrar peças que estão jogadas por aí, transformar em outras peças e fazer gente ganhar dinheiro com isso. E entendendo que a arquitetura é para todo mundo. Não é para poucos, gente. A arquitetura é para todo mundo. Isso tem que ser sustentável. Então, a gente vê bastante coisa no mundo do design. O Beto Cossenza fala muito isso, né? A gente tem que olhar mais pro design realmente, tentar colocar o design na nossa vida, né? O quanto de benefício que isso não traz para harmonia, para energia, para tudo que a gente provoca dentro dos ambientes, né? A gente vai chegando no final do podcast. Baita de um assunto, acho que cabe para muita mais coisa a gente conversar futuramente também, falando mais agora de sustentabilidade, mais dos desdobramentos da sustentabilidade, né? Fica um convite para todo mundo também, se quiser passar suas redes sociais, ou a questão dos domos, tudo que você tiver aí de informação para o pessoal também que está nos assistindo e nos escutando, para eles também conseguirem te localizar nas redes e também os projetos que você faz parte. Legal. Muito obrigada mesmo por esse canal, obrigada por o tempo de vocês. Meu Instagram, né, que mais fácil chegar lá e de lá eu vou direcionando, é @patcilo_arquitetura. Paty com I? Paty com I, PATICILLO, Patcilo, underline arquitetura. Lá eu conto um pouquinho de cada coisa, um pouquinho dos domos, um pouco da minha arquitetura,
corporativo, residencial, do que a gente fala. Eu falo muito para as pessoas, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam o que é arquitetura, quais são as facetas da arquitetura. Lá eu conto uma historinha, é meio que um curso online. Uma hora ele sai do papel, mas por enquanto ele está no Instagram, para quem quiser saber um pouco mais do nosso universo, do nosso dia a dia. Tá tudo lá, é só chegar. Eu sou super acessível, me mandem direct, me mandem mensagem que eu respondo todas elas. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo tudo. O importante é responder. Exatamente. E agora, vamos seguir. Eu tô realmente entrando nesse projeto dos domos, fazendo mão na massa mesmo, pregando, martelando, e vocês vão ver todo esse processo no Instagram. Dá para acompanhar, dá para seguir, dá para vir junto. Você quer deixar uma mensagem final também para as pessoas que escutaram, que você acha que pode... que elas gostariam de buscar nessa parte de sustentabilidade, o que se é legal, se não é legal, se dá trabalho? Dá trabalho, que as pessoas entendam que isso é importante. Mas se você entender que você é uma peça importante nesse universo e que você pensando de uma maneira sustentável, você vai ser exemplo e vai liderar por esse exemplo para o mundo, você já está mudando esse mundão. Então, seja você, seja sustentável com as suas escolhas, que esse mundo só pode melhorar. É isso aí. E o canal tá aberto. O podcast Arquiteto Empreendedor ele foi criado para a gente compartilhar histórias como a sua, como de outros arquitetos. O nosso mercado ele é muito fechado. Pessoas muitas vezes têm um ego que não permite o compartilhamento, o desdobramento de ideias, de conexão. E eu acho que esse podcast é uma abertura para a gente discutir coisas como você trouxe e que outros profissionais estão trazendo também. Obrigado pelo seu tempo e pelo bate-papo de hoje. Obrigado você que está nos ouvindo e vamos para os próximos com a gente. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Paty. Obrigado, Vitor. E fique conosco nos próximos episódios. A gente vai estar trazendo muito mais empreendedorismo, gestão e desbravando a arquitetura aí nos seus pequenos detalhes de como a gente conseguir ser melhores profissionais e fazer com que as coisas cresçam, isso com tanto sustentabilidade quanto também na questão país, na questão mundo, e a gente potencializar todo o nosso mundo. Muito obrigado, até a próxima. Até mais.